Graça e paz, amados. Hoje vamos falar um pouquinho de como é que se dava, né? Como era a relação, qual era a natureza da relação que os cristãos tinham enquanto uma comunidade, enquanto uma sociedade cristã, nos primeiros séculos, ali no o que nós denominamos de igreja primitiva. E para isso nós vamos ler os textos aqui que estão em Atos capítulo 2, versículo 44 ao 47. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E nós vamos continuar essa leitura aqui no capítulo 4, no versículo 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. É interessante a gente perceber e compreender a partir destas passagens e a partir deste belíssimo exemplo que nós vemos na conduta dos cristãos lá do primeiro século, lá na igreja primitiva, quanto Deus tinha e tem para as nossas vidas um modelo, um exemplo de conduta, de comportamento, de relacionamento social. É praticamente, quando lemos essas passagens, é praticamente uma aula de sociologia. É praticamente por meio, não de palavras, de teorias humanas, mas pela própria prática a partir da mudança da natureza do homem, por meio da nossa identificação com Cristo, por meio do nosso novo nascimento, é esta mudança de atitude, de comportamento, quando colocada a palavra de Deus em prática. Por isso que eu digo que é uma aula de sociologia. As pessoas ali viviam em comunhão, elas tinham tudo em comum. Uma se preocupava com a outra, a ponto das pessoas até mesmo dividirem, venderem, né, suas propriedades, trazerem o resultado, o recurso financeiro obtido a partir desta venda, entregar para os apóstolos, para que aquilo, né, servisse para garantir uma igualdade entre todos, o sustento de todos. Isto é fascinante. Este é o modelo sociológico. Isto é o que, de maneira prática, Deus espera de nós. E é importante a gente refletir que vivemos numa sociedade que é contrária a esta prática, aos princípios aqui colocados. Vivemos num modelo social independente se eu falo de capitalismo, de comunismo ou de qualquer outro ismo. A realidade é que esta prática, esta conduta, este modelo, este padrão de comportamento social posto na palavra de Deus é algo que só se encontra aqui. É algo que só é possível de fato e na prática a partir da mudança da natureza humana, que se dá por meio do novo nascimento. Como diz a palavra de Deus, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Porque é por meio da morte da nossa natureza pecaminosa que podemos viver de fato este princípio do altruísmo, este princípio do amor ao próximo. Não à toa a palavra de Deus nos diz que nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A palavra de Deus, colocada efetivamente na prática, por meio daqueles que tiverem um encontro com Cristo, proporcionará este modelo, esse estilo de vida. E é isso que Deus espera de nós. E isso está na contramão dos modelos sociais que aí vemos.
Isto está na contramão das práticas sociais que aí vemos, porque a cada dia mais e mais nos deparamos com um mundo marcado pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pela competição. A cada dia mais e mais nos deparamos com uma sociedade marcada pela indiferença para com o seu próximo, pela crueldade. Vivemos na sociedade onde o que importa não é o ser, é o ter. Vivemos numa sociedade onde o materialismo, onde o consumismo desenfreado, onde a ideia de lucro desenfreada é o cerne da questão, é o mais importante. Vivemos numa sociedade em que as pessoas são ávidas por riquezas, do desejo de ter, e pouco preocupados com o seu próximo. Uma sociedade que se degenera por meio desse egoísmo, uma sociedade que se degenera por meio desse consumismo exacerbado, que inclusive vai exaurindo os próprios recursos materiais, o próprio planeta. Se pensarmos, e a razão de toda essa devassidão que encontramos no nosso planeta hoje, essa crise climática, a razão disso tudo é o egoísmo, a razão disso tudo é o consumismo desenfreado, porque essa é a tônica da nossa sociedade, essa é a tônica do nosso mundo, e por isso a nossa sociedade e por isso o nosso planeta se encontra na condição em que se encontra. Por isso que eu digo que é o cristianismo, na prática, um belíssimo e um grandíssimo exemplo de um modelo social, de uma nova conduta social, porque a palavra de Deus, quando colocada na prática, ela nos enseja, ela nos leva a esta mudança de comportamento. E que possamos viver isto, que possamos resgatar esses valores, que possamos resgatar esta prática existente aqui na igreja primitiva. Precisamos atentar à necessidade do nosso próximo. A palavra de Deus nos diz, em Filipenses capítulo 2, ali se reportando, falando da pessoa de Jesus, não atente cada qual somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós temos o exemplo do Mestre, de Jesus Cristo, e temos tantos outros exemplos de homens que miraram-se em Cristo e, olhando para Cristo, tiveram a mesma atitude. Encontramos na igreja primitiva vários exemplos. Barnabé, como já citei algumas vezes aqui, é um grande expoente disso. É um homem que você vê que é despojado, um homem que vende a sua propriedade e dá ali o valor do que foi vendido para que os apóstolos pudessem ali repartir entre os mais pobres. É um homem que atenta ao seu próximo, como eu já mencionei aqui algumas vezes. É Barnabé que recebe Paulo, reconhece o novo nascimento de Paulo e o apresenta e caminha com ele ali, em Jerusalém para legitimar sua conversão, essa preocupação com o próximo. E Barnabé assim agiu porque ele estava se espelhando na pessoa de Jesus. E nós cristãos, nós que estamos em Cristo, é assim que temos que agir, nos espelhando na pessoa de Jesus, vivendo na face desta terra da mesma forma como ele viveria. E quando assim agimos, é esse o modelo de sociedade que criamos. Uma sociedade fraterna, uma sociedade igualitária, uma sociedade em que as pessoas se preocupam umas com as outras, uma sociedade em que o ter não é o mais importante, mas sim o ser. O ser, a expressão da pessoa de Jesus. Temos um modelo a seguir.
é este modelo social que deveríamos viver, que a humanidade deveria viver, que a humanidade que muitos teóricos, muitas pessoas pleiteiam, e que está posto aqui. Está posto aqui, nos primeiros passos da igreja, na igreja primitiva. E repito, só foi possível, isso é possível quando vencemos a nossa natureza caída, quando vencemos os nossos pecados. Isso só é possível entregando nossa vida a Jesus, pois foi Ele quem pagou o preço por nossos pecados. Eu acredito que uma nova sociedade é diferente, mas essa nova sociedade que é possível, que uma nova sociedade é possível, e que essa nova sociedade que é possível só é possível tendo por premissa a máxima de que Jesus Cristo é o Senhor. E é nele, é por meio dele que podemos viver este novo modelo social. E a igreja, aqueles que já estão em Cristo, devem olhar, atentar, buscar viver este novo modelo. Não podemos nos deixar nos conformar, ou seja, tomarmos a forma deste mundo, mas temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento, como está escrito lá em Romanos 12:2. Há um outro modelo de conduta, de convívio, de vivência social. Este modelo aqui é preconizado pela palavra de Deus e posto em prática lá na igreja primitiva. Temos que resgatar esses valores. Temos que olhar para o nosso próximo. Temos que vencer o individualismo, o egoísmo. Temos que viver esse altruísmo. Temos que viver essa comunidade de bens. Temos que caminhar nesta pisadura de Cristo. Temos que viver na face desta terra o modelo, o exemplo de Cristo. E é curioso que a passagem lá nos mostra, né? O texto nos diz que Deus ia acrescentando, né, a igreja aqueles que haviam de se salvar. Por quê? Porque esta conduta, este comportamento, cuja máxima é o amor, ele servia e ele era o grande testemunho para aquela sociedade. As pessoas que viam, as pessoas que testemunhavam o comportamento desses cristãos e aquele modelo social que ali vivia, tão em contraste com a sociedade lá fora, as pessoas se encantavam e eram tomadas por isso. E desta forma, por meio desse testemunho, Deus ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar. Porque esse era o grande testemunho. Porque isto era, na prática, o amor de Deus. E este sempre será, para o mundo, o grande testemunho. O evangelho ele não pode ser apenas de palavras, ele tem que ser de atos. E quando nós colocamos na prática, quando nós vivemos esta máxima, damos esse testemunho de amor. E era, inegavelmente, este o grande modelo da igreja primitiva. Uma nova sociedade é possível. Esta sociedade é a sociedade marcada pela salvação em Cristo Jesus. Pois, quando a nossa natureza é transformada por meio do novo nascimento e quando colocamos em prática a palavra de Deus, é inegavelmente este modelo de sociedade que temos, que podemos e que queremos viver. Amém? Bom, não deixe de dar o seu like, ativar o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você receba a notificação. Se inscreva no canal e compartilhe. Compartilhe esse vídeo com o seu próximo. Graça e paz.